Muito boa tarde a todos. Por facilidade, dou como reproduzidos todos os cumprimentos, mas ainda assim, 3 cumprimentos especiais ao Sr. Bastonário Luís de Menezes Leitão, na pessoa de Vossa Excelência, cumprimento todos os colegas presentes, aos senhores presentes da relação de Porto e de Guimarães, na pessoa de Vossa Excelência, cumprimento todos os juízes presentes e na Sra. Procuradora-Geral Regional, na pessoa de Vossa Excelência, cumprimento todos os magistrados do Ministério Público presentes. Estamos aqui hoje na tomada de posse do Conselho Regional do Porto para o mandato 2020-2022 e a primeira palavra que queria dirigir, como compreenderão, é para os colegas que comigo hoje tomam posse. Tenho a certeza de que os 16 colegas que ali estão sentados, com ar de que isto nunca mais acaba, estarão à altura da responsabilidade deste mandato. Este mandato é um mandato de muita exigência, por várias razões, conforme direi um pouco mais à frente, e, portanto, é uma honra ser Presidente do Conselho Regional integrado por estes 16 elementos. Queria também fazer uma referência particular ao Paulo Tarso Domingues, que foi o nosso mandatário, e aos colegas que foram nossos mandatários municipais, às dezenas, e que são responsáveis também pelo resultado eleitoral. Queria fazer uma referência também aos colegas que hoje terminam o mandato, a Lia Araújo, a Paula Costa, a Cláudia Areal, o Rui Costa e o Rui Teixeira Melo. São colegas que, durante estes 3 anos, dedicaram intensamente ao Conselho Regional e alguns deles, aliás, todos eles, já com mais do que um e alguns até com 3 mandatos, em momentos diferentes na Ordem dos Advogados e, portanto, são merecedores de toda a nossa estima e consideração. As eleições já foram, os votos estão contados, quem venceu está sendo empossado por estes dias, quem foi deputado continua, como todos nós, sendo advogado. Mas isso não obsta a que seja feita aqui uma referência aos colegas que foram candidatos ao Conselho Regional do Porto, para dizer o seguinte: o resultado eleitoral é um resultado que muito nos honra. Foi um resultado absolutamente inequívoco quanto à vontade dos colegas da área do Conselho Regional do Porto. Os votos que nós conseguimos obter em relação a uma das candidaturas triplicou o número e em relação a outra mais do que duplicou. E, portanto, isso significa que os colegas nos confiam o Governo do Conselho Regional do Porto, mas isso só nos dá, além do orgulho que isto significa, só nos dá responsabilidade. E queria ressaltar, e não tomaram a mal, mas queria ressaltar que, para os órgãos eleitos da Ordem dos Advogados, os advogados da área do Conselho Regional do Porto votaram para todos os órgãos, para órgãos regionais e para órgãos nacionais. E, vistos todos os votos de todas as candidaturas, a candidatura encabeçada por mim foi a candidatura que, na área do Conselho Regional do Porto, mais votos obteve. E isto só quer dizer uma coisa: a responsabilidade que nós temos é ainda maior. Muito obrigado a todos que nos elegeram. Queria, a propósito, ainda para fechar o capítulo eleitoral, queria fazer uma menção ao Dr. João Carapeto, para lhe dar nota, julgo que já ouvi por aqui hoje, para lhe dar nota de que nunca nos cruzámos profissionalmente. Cruzámos-nos incidentalmente num determinado momento que não foi feliz para ambos, mas queria dizer que merece aqui uma palavra de elogio pelo modo elevado, pelo modo respeitoso, como se comportou ao longo de todo o período eleitoral. E isso é merecedor de estima pela minha parte. Queria fazer uma menção especial também aos presidentes do Conselho Regional ou, anteriormente, do Conselho Distrital do Porto, aos advogados que aqui estão presentes, para lhes dizer que a nossa função é apenas a de dar continuidade a um trabalho de décadas aqui realizado no Porto, e estes colegas que aqui estão servem, para usar as palavras do Francisco, servem de farol para o nosso desempenho.
Queria, por falar no Francisco, dirigir-lhe uma palavra felicitando-o pelo mandato que desenvolveu e para lhe dizer que cumprimos aquilo que ambos prometemos há 3 anos. Respeito absoluto, separação absoluta de órgãos, mas total solidariedade. Foi isso que aconteceu e, portanto, o Francisco merece esta palavra e sei que sai, mas fica, porque isto depois acompanha-nos para a vida. Queria desejar... Queria fazer agora uma menção especial ao Dr. Rolando Carvalho Leite, que hoje inicia funções, para lhe dizer que, tal como disse há 3 anos ao Francisco, pode contar com o Conselho Regional do Porto e comigo, particularmente, em tudo aquilo que for necessário, e é muito, para que o Conselho de Ontologia consiga funcionar na plenitude das suas funções, com total autonomia, com total independência e com todos os meios necessários para o desempenho da sua relevante função disciplinar. Queria também dirigir-me aos meus homólogos que aqui estão. A Ordem dos Advogados tem 7 conselhos regionais, pois estão aqui presentes 6 conselhos regionais, apenas não está representado por impossibilidade o Conselho Regional dos Açores, mas de resto estão cá todos. Já cá temos o Dr. Tiago Falcão Silva, que foi empossado, foi o primeiro a ser empossado, é o primeiro presidente em funções e eu hoje sou o segundo, mas teremos nos próximos dias, já na sexta-feira, dia 24, na Madeira, lá estarei para testemunhar esse momento, a doutora Paula Margarido. Teremos dia 27, teremos ainda, antes disso, amanhã em Coimbra, o Dr. Sá Gonçalves a ser empossado. Teremos depois, dia 27, o Dr. João Massano, em Lisboa, e dia 7 de fevereiro, a doutora Cristina Soroca Salgado, em Faro. E é importante percebermos todos isto. A responsabilidade é de todos. Não é só do bastonário, embora seja muita, é também dos conselhos regionais e, portanto, temos de estar unidos para defender a Ordem dos Advogados. Eu, como mais velho nestas coisas, porque sou o único repetente verdadeiramente, a doutora Paula Margarido iniciou funções como Presidente há pouco tempo e eu sou o único repetente, não me dá nenhum estatuto especial, apenas a obrigação de fazer a ligação do mandato anterior para o mandato que agora se inicia. Falando isto, nestes momentos costuma fazer-se um balanço e uma perspectiva de futuro. Que balanço e que perspectiva de futuro? Bem, antes disso, queria dar nota do seguinte. Nós estamos aqui hoje na Biblioteca do Conselho Regional do Porto, Ordem dos Advogados. Estas instalações foram entregues para prudente e adequado uso da Ordem dos Advogados em 26 de maio de 1962, por ato presidido pelo então Ministro da Justiça, Antunes Varela, e esse momento está registado numa publicação da Ordem dos Advogados, que é uma separata que nós temos religiosamente nas nossas instalações, uma separata do ano 22, 1962, primeiro e segundo semestres, que dá nota deste momento, que já tem umas décadas, entretanto, passadas, mas é muito interessante recordar coisas que foram ditas há 58 anos nesta sala. Este documento que foi publicado na altura tem um preâmbulo e que diz o seguinte: a biblioteca compreende grande número de obras em todos os ramos do direito, com o último especial subsídio concedido pelo Conselho Geral da Ordem, no valor de 40 contos, adquiriram-se mais livros que está a proceder-se a trabalhos de catalogação especializada. Passando à frente, a sessão solene que se efetuou na sala das conferências, em cujo pano de fundo de veludo vermelho, hoje acastanhado, se destacava o emblema da Ordem dos Advogados. Este tecido que nós aqui temos, este pano que nós aqui temos, esteve durante décadas exposto, isto estava no centro da sala, tapando toda a parede, e depois, ao fim de alguns anos, em virtude de obras, foi retirado e foi guardado com todo o cuidado, e quando nós decidimos renovar a biblioteca
Isto saiu do baú onde se encontrava e voltou para aqui e está aqui hoje. E isto significa que nós estamos hoje aqui a voltar às origens no que toca a tomadas de posse. Já não há posses nesta sala há mais de 25 anos. O último a tomar posse foi o Dr. Fernando Sousa Magalhães, aqui, e há fotografias disto. E, portanto, é com muita satisfação para nós que voltamos a esta sala onde, durante tantos anos, a Ordem dos Advogados teve a sua sede, e queria, a este propósito, recordar o seguinte. Na altura, era Presidente do Conselho Distrital o Dr. António Macedo, e que, não havendo registro completo da sua intervenção, há aqui nota de umas palavras que ele proferiu na ocasião e diz o seguinte: é de cada um de nós que, efetiva principalmente, dependerá o mérito e o prestígio da ordem em que nos congregamos, para que ela constitua uma organização válida, um instrumento eficiente e de fácil manejo, para que resulte nas emergências próprias um valor atuante ou força dinamizadora. Se cada um de nós prosseguir, souber e quiser ser um paladino apaixonado da justiça, um defensor firme e intimorato do direito, sem arrogâncias que deslustram, mas também sem subserviências que degradam, então não mais seremos os tolerados. E depois, dirigindo-se o Dr. António Macedo ao Ministro da Justiça, Antunes Varela, disse o seguinte, concluindo a sua intervenção: tocado pela grandeza do ato simples a que estou a dar começo, permito-me emitir um voto que se desdobra numa mensagem vibrante e emocionada, que estas salas, porque há mais salas aqui para o interior, e esta instituição que abrigam nunca deixem de ser o reduto da independência e da liberdade dos advogados, nos bons e nos maus tempos, calmos ou agitados, sobretudo quando tenha de pugnar-se pelo direito e pela justiça, em luta contra a servidão, contra a ilegalidade, contra a prepotência. Neste ato, em 1962, usaram da palavra, além do Presidente e além do Ministro da Justiça que encerrou a cerimónia, um juiz corregedor das então várias cíveis do Porto, aqui no Palácio, e o advogado João Maneres Campos, avô da nossa ilustre colega, que cruzaram as suas intervenções. O juiz falou da missão do advogado e o advogado falou da missão do juiz. Permitam-me recordar aqui palavras que foram ditas há 58 anos nesta sala. O Dr. Armando Mendonça Paes, juiz corregedor, disse o seguinte, entre muitas outras coisas, estou aqui a resumir isto o mais possível: a advocacia e a magistratura judicial não se situam em campos opostos. Bem pelo contrário, a função do advogado e a função do magistrado são complementares, pois ambas concorrem para o mesmo fim, o triunfo da ordem jurídica. Advogados e magistrados colaboram diariamente, conhecem-se, sabem que devem agir no mesmo sentido. E para além de pruridos pessoais, de queixas mais ou menos justificadas, de episódicos conflitos, de divergências de opinião, respeitam-se e estimam-se, sabendo uns e outros, quando tenham de apreciar a profissão que colabora com a sua, colocar-se no plano abstrato e formular um juízo objetivo. É de desejar, continuava o Dr. Armando Mendonça Paes, que esses juízes formulem com frequência e se tornem conhecidos, pois não podem deixar de contribuir para uma mais perfeita compreensão entre advogados e magistrados, para uma cada vez mais estreita e eficiente colaboração. Colaboração que não exclui, antes implica, o reconhecimento recíproco da independência da advocacia e da magistratura, colocadas uma perante a outra em pé de igualdade, complementares como são na realização do direito. O Dr. João Maneres Campos, acerca da missão do juiz, disse, entre outras coisas, o seguinte: aplicar com sabedoria e com humana compreensão o direito é a missão do juiz. Fazê-lo incidir e fundir-se na própria vida, eis o seu alto, nobre e doloroso destino. Ora, para levar a cada caso da vida a solução que ele pede, tem o juiz de penetrar nesse rico e estuante mar da vida dos homens, que é esse imenso e terrível coração em desgaste e permanentemente em estado de síncope.
É aí que tragicamente se processa a sua missão. A seu lado, pois, companheiros do mesmo destino humano, abandonados e sós, marginais e desesperados, humilhados e ofendidos, milhões de seres esperam, lutam, se maceram, renegam e engrandecem. São os vagalumes do desespero. Tocar essa sagrada realidade movente, que é um destino humano, remexer numa consciência sobrecarregada ou liberta, transpor para si próprio dramaticamente uma situação vivida por outro, exige de um lado forte e radicado sentimento de humildade e de outro um claro e agudo sentido de penetração. Ao homem que assim está a exercer uma missão de tão funda ressonância, deverá pedir-se, antes de tudo, um constante e gratuito domínio da sua própria personalidade, o que sempre implica dolorosa renúncia. Uma dúctil e modulada intuição da radicular diversidade da vida, por forma a que, ao erguê-la na apreciação de um feito, nada possa empanar a luminosa visão da sua autenticidade. Num outro momento, sem independência, a propósito dos juízes, dizia João Menezes Campos, sem independência não há liberdade de apreciação crítica dos factos e da interpretação do direito incidente. Sem liberdade na formulação final de um juízo, não pode falar-se na independência da conclusão. O juiz nunca mais foi na expectativa e dramática procura dessa revelação, que é a revelação da busca da justiça, nunca mais foi um homem só. A seu lado, o advogado, atento ao arbítrio, denunciando a corrupção, reivindicativo atuante, percorre com ele, na apaixonada emoção de quem sabe que pode ser o primeiro a atingir a verdade, as longas e variadas estradas que desenham, num plano simbólico, a geografia de uma missão. Vão assim os dois pelo rico e vário mundo dos homens, nem sempre na harmonia de quem usa as mesmas lentes para olhar a mesma realidade, mas pelo menos sempre com o tranquilo e seguro sentimento de que o diálogo entre eles, sem compromissos nem tibiezas, isento, é imprescindível e de que só parará quando morrer o direito. O direito só morrerá, de facto, no dia em que terminar essa esclarecedora controvérsia entre o homem que tem por missão aplicá-lo e aquele outro que tem por último fim sugerir e apontar a medida exata daquela aplicação e pôr a descoberto a verdadeira face da realidade humana que solicita a incidência do grande foco da lei. E então se compreenderá que o advogado é, na verdade, personagem imprescindível no diálogo de que vimos falando. E assim sendo, constitui, portanto, uma presença basilar no complicado e angustiante processo jurídico-moral em que se resolve a missão do juiz. Eliminar ou reduzir essa presença a mero elemento decorativo e marginal desse processo, retirar-lhe a autoridade através do cerceamento de direitos, negar ou lançar o equívoco quanto à autenticidade da sua intervenção na relação do direito, conduziria, concluiu João Menezes Campos, conduziria, sem dúvida, à formação de uma espécie de vácuo que asfixiariam o juiz e a sua missão, o direito e a própria justiça. Peço desculpa pela extensão desta leitura, mas textos lidos nesta sala há 58 anos justificam a nossa atenção. Dito isto, estava há pouco a dizer que às vezes faz-se um balanço. O balanço é muito simples do nosso mandato, não vou amassá-los, longe disso, mas o balanço traduz em 3 ou 4 notas que eu gostava daqui enunciar. O reforço da afirmação pública e institucional do Conselho Regional do Porto, a renovação da imagem gráfica do Conselho Regional do Porto, o investimento na formação dos advogados da área do Conselho Regional do Porto, um investimento na luta contra a procuradoria ilícita, a criação de um modelo de seminários descentralizados que hão de ser, entretanto, desenvolvidos melhor. Mas a mais importante realização do Conselho Regional do Porto, a plataforma Direito em Dia, que aqui foi, aliás, apresentada através de protocolos celebrados com os juízes presidentes da comarca da área do Conselho Regional do Porto, em fevereiro passado, quando, aliás, foi reaberta ao público esta sala. A plataforma Direito em Dia tem já, neste momento, cerca de 30.000 utilizadores, em cerca de 9 meses, e tem mais de 240.000 pesquisas.
E costumo dizer, meio sério, meio a brincar, que às vezes nós usamos noutro contexto aquela fórmula ACDC. E eu acho que aqui podemos usar ADD, DDD. Há um tempo do antes do direito em dia e há um tempo depois do direito em dia. Todos os profissionais de foro, advogados, juízes, magistrados do Ministério Público e académicos, todos eles, os que não usam ainda a plataforma de direito em dia, estão desfasados do tempo do futuro em termos de trabalho e, portanto, apelo a esses que ainda não chegaram a esse momento que entrem rapidamente no novo tempo, que é o direito em dia, que vai desenvolver-se seguramente. Em termos de perspectivas futuras, o que é que eu gostava de aqui deixar registado? Teremos uma evolução que não será uma mera continuidade. Daremos um passo. E isto, aliás, justifica claramente o propósito desta recandidatura. Não é para continuar apenas, é para desenvolver e chegarmos a um patamar mais elevado. Isto vai passar por alterar diversas coisas, porque o mandato permitiu-nos perceber, embora alguns de nós já estivessem, aliás, ligados ao Conselho, mas uma coisa é estarmos com algumas funções, outras coisas é estarmos com outras funções e, portanto, permitiu-nos perceber que há aspectos que podemos melhorar na formação, na ligação com as delegações, no apoio judiciário, já que hoje foi mencionado também uma matéria da maior delicadeza, na reorganização dos serviços. Isso será feito com brevidade e, aliás, já a partir da manhã. Qual é a atitude do Conselho Regional do Porto? É uma atitude de respeito e de cooperação institucional. É uma atitude de frontalidade, uma atitude de falar claro e sem tibiezas, como dizia Menezes Campos. É uma atitude que rejeita a subserviência e dispensa a arrogância. Aliás, estamos no Porto, basta recordar a Alma de Garrett e a sua célebre frase, aliás, ele não nasceu muito longe daqui, do nosso local. Aqui no Porto podemos trocar os Vs pelos Bs, mas não trocamos a liberdade pela servidão. E é essa a nota característica do Conselho Regional do Porto, de sempre e de futuro, naturalmente. Mas há algumas coisas que nos preocupam, Sr. Bastonário, Srs. Magistrados, caros colegas e amigos. Preocupa-nos, a título exemplificativo, a questão da entrada nos tribunais. O modelo de entrada nos edifícios dos tribunais é algo que merece a nossa preocupação. Primeiro porque o sistema de controle de entrada é uma farsa. Não assegura aquilo que supostamente deveria assegurar, que é, passa a redundância, a segurança no interior dos edifícios. Atinge a dignidade dos advogados. Não é aceitável que um advogado tenha de submeter ao mesmo tipo de controle que o cidadão que entra no tribunal. Os magistrados judiciários do Ministério Público entram por porta própria, por outro lugar, o que se compreende e não tem nenhum problema. Agora, os advogados que entram pela porta da frente do tribunal não podem entrar no mesmo registro em que entram os cidadãos comuns. Não é nada, aliás, estão aqui muitos presentes da comarca da nossa área, com quem tenho falado tantas vezes sobre o assunto, é algo que não depende seguramente dos senhores presidentes da comarca, é algo que resulta de imposições burocráticas dos serviços do Ministério da Justiça e que urge afrontar. E cabe a ordem dos advogados, e estou seguro, aliás, porque o Sr. Bastonário já por mais de uma vez se referiu a isso, há que afrontar esta medida que é indigna no que toca ao respeito pelos advogados. Arranjem um outro modo de entrada. Não tenho nada contra que um advogado exiba a sua cédula. Até porque é claro que há pessoas que andam no tribunal e vê-se logo que são advogados. Mas nem todos. É preciso, às vezes, exibir a cédula. Nada contra. Agora, num registro, como ao cidadão comum, nunca, jamais. E, portanto, a Ordem deve bater-se contra isso e estamos seguros que o Sr. Bastonário não vacilará neste domínio. E isto traz-nos aqui à memória, já aqui foi referido, o lamentável episódio da passada semana em Matosinhos. Falei, aliás, ainda ontem com o Sr. Presidente da Comarca do Porto a este propósito. O controle na entrada do Tribunal de Matosinhos não evitou as agressões de que foram vítimas uma juíza e uma magistrada do Ministério Público. Então, que segurança é esta? Portanto, arranje-se outra solução, mas não esta.
Preocupa-nos muito também a questão do patrocínio judiciário, que aliás aqui hoje foi referido e que entronca mais uma vez na questão de Matosinhos na semana passada. Pude confirmar, para não falhar, que naquela diligência não estavam advogados. Era uma diligência de regulação das responsabilidades parentais, em que estavam o pai e a mãe de crianças, e estavam uma juíza e uma procuradora, e eventualmente um funcionário judicial. Como é evidente, com grande probabilidade de não falhar, se houvesse advogados presentes naquele momento, dificilmente aquilo teria acontecido. Por uma razão muito simples. São os advogados que explicam aos cidadãos o que vai acontecer nas diligências. São os advogados que retiram o ímpeto, às vezes mais do que justificado, o nervosismo, a ansiedade dos cidadãos. São os advogados. Um cidadão que entra, estamos todos a ver porque nós somos do foro, dois cidadãos que estão em litígio mais ou menos grave entre si próprios, que estão perante duas senhoras, nem conseguem naquele momento descodificar para saber se é uma juíza, se é uma procuradora, porque as pessoas nem sequer estão com os seus trajes, porque estão no gabinete. Portanto, aquilo aconteceu, felizmente não acontece mais vezes, mas é algo que se podia ter evitado, e evitava-se com segurança no tribunal em condições, e evitava-se se fosse imposto o patrocínio judiciário obrigatório em todos os processos. E, aliás, Sr. Bastonário, as duas primeiras conclusões aprovadas no último Congresso dos Advogados resultaram de uma comunicação subscrita por mim e pelo Vice-Presidente Paulo Duarte, que tem este teor. Entroncando na questão das profissões jurídicas e forenses. Num Estado de Direito Democrático, primeira conclusão, num Estado de Direito Democrático, o advogado é o único profissional em condições de assegurar a mediação entre o cidadão e as autoridades, entidades ou instituições com as quais aqueles se relacionem ou confrontem no quadro das tarefas da administração da justiça, em qualquer das suas dimensões. Tal mediação significa aconselhamento, informação, esclarecimento, representação e patrocínio. Conclusão segunda. É imperioso alargar e reforçar o quadro de intervenção do advogado, tornando obrigatória a intervenção de advogado em todos os processos ou procedimentos que impliquem a composição de litígios de qualquer natureza. Infelizmente, nos processos de regulação das responsabilidades parentais, que são dos processos, como todos sabemos, da maior litigiosidade que existe, fora os do inventário, que agora felizmente voltaram para os tribunais, não é obrigatório advogado, nem num nem noutro. É triste constatar isto. Portanto, as palavras ditas aqui há 58 anos mantêm toda a atualidade. A propósito de profissões jurídicas e forenses, é preciso, e a Ordem dos Advogados tem de dar o primeiro passo. Nós não podemos estar misturados, nós advogados, não podemos estar misturados com os solicitadores. É inconcebível que a chamada lei dos atos próprios regula em simultâneo atos próprios de advogado e solicitador. Estamos a falar de mundos diferentes. Era bom, esta lei é de 2004, era bom revogá-la e definir o que é competência dos advogados e a competência dos solicitadores, separando águas, para não haver misturas. Nós vemos movimentos contrários. Vimos que naquela frustrada lei do apoio judiciário, que entretanto ficou ali à entrada do Parlamento, ou parece que ainda entrou, mas depois ficou pelos corredores, previa-se que os solicitadores pudessem ter patrocínio judiciário. O quê? Isso é um escândalo. Temos que dizer isso. Os solicitadores não têm condições, não está no seu perfil exercer mandato forense. E, portanto, os advogados têm que ser os primeiros a dizê-lo. Não por qualquer arrogância, mas porque só assim se defendem os cidadãos. Outra coisa que nos preocupa muito é a situação dos edifícios dos tribunais. Há tribunais que não têm condições de funcionamento. E temos aqui, bem perto, ainda outro dia lá estive com o Sr. Juiz-Presidente da Comarca do Porto, o Tribunal de São João Novo, que está a cair, está em risco de ruína. O Conselho Consultivo da Comarca do Porto tem feito diligências ao longo dos últimos anos, junto do Ministério, e nada se consegue. Parece que agora há uma luzinha que se abriu aí, mas é muito preocupante a total indiferença do poder político sobre esta situação.
E quando isto sucede, é a dignidade da administração da justiça que está posta em causa. Quando os cidadãos entram num edifício que está a cair, aquilo não dá respeito, não impõe respeito. E devemos cuidar disso. Aqui há uns meses, numa das salas de audiências do Tribunal de São João Novo, só não morreu um advogado porque não estava sentado naquela bancada. Porque caiu um pedaço do teto exatamente em cima do sítio onde habitualmente são advogados. É preciso morrer alguém num tribunal português para o Ministério tomar medidas? Esperemos que não. E por falar em edifícios, temos aqui à nossa frente a antiga cadeia da relação. Um edifício histórico, ligado à justiça deste país, onde está lá instalado o Centro Português de Fotografia. Seguramente importante, mas há tantos sítios outros onde aquilo podia estar, e esse edifício devia estar destinado à função jurisdicional. Podíamos ter aqui instalado um tribunal, em vez de andarmos à procura de outros sítios. E este edifício tem todas as características e está no sítio correto, ao lado do Palácio da Justiça. Preocupa-nos muito a questão das custas judiciais, a que hoje foi referido. É preciso continuar a gritar contra este escândalo que é a denegação de justiça traduzida na impossibilidade do cidadão comum tomar a decisão de recorrer aos tribunais porque tem de fazer contas e as contas revelam sempre que talvez não valha a pena. Preocupa-nos muito, Sr. Bastonário, Srs. Magistrados, caros colegas, esta figura que agora se está já a mudar o nome para não parecer aquilo que é, a delação premiada, a colaboração premiada, ou chamem o que quiserem. Não é possível enfrentar dificuldades de investigação cerceando direitos fundamentais. E essas medidas têm sempre o mesmo resultado. A pretexto de luta contra a corrupção, que todos devem acompanhar, não podemos pôr em causa as garantias fundamentais dos cidadãos. E é muito interessante verificar que, anunciado logo no Dia Internacional ou Mundial da Luta contra a Corrupção, calhou nesse dia, simbolicamente, a notícia do Governo de que ia ser criada uma equipa para preparar medidas neste sentido, e essa equipa, ao que foi noticiado, será integrada por juízes, procuradores e académicos. Advogados não fazem falta. Seriam previsivelmente aqueles que, se lá estivessem, mais diriam não. Não estão lá, que assim não levantam obstáculos. Só nos dá razão para continuarmos a lutar contra isto, e o Sr. Bastonário tem o registado que tem feito menções muito firmes a esse propósito e, portanto, tem toda a solidariedade do Conselho Regional do Porto e de todos os advogados portugueses, seguramente, nesta luta. O apoio judiciário. A lei de que há pouco falava é de 2004 e também o regime do apoio judiciário vem de 2004. Há 15 anos, quase 16, que não é revista a tabela de honorários. Embora, como o Sr. Bastonário tem dito, se preveja que há uma revisão anual. Já passaram 15 revisões. E os advogados continuam, porque os advogados honram o dever de defender os cidadãos e, portanto, honram o dever de cumprir aquilo que reza na Constituição quanto ao acesso aos tribunais. Somos nós que asseguramos isso e o Estado trata-nos mal. Continuaremos ainda assim. Mas devemos lutar por alterar a situação. Preocupa-nos muito a questão da Caixa de Previdência dos advogados e solicitadores. Mas, temos cá o Sr. Presidente, empossado a semana passada, mas gostava de dizer que a gravidade do assunto, a complexidade do assunto, exige de todos, antes de mais, estudo, reflexão e análise do problema. Não vale a pena andarmos aos gritos. E é muito interessante registrar que tanta gente fala do assunto, e esta tanta gente inclui, portanto, os advogados, e só houve uma lista candidata à Caixa de Previdência. Dá que pensar por que razão ninguém se candidatou. Eu não podia, Carlos, porque era candidato ao Porto, mas era preciso que houvesse candidaturas para provocar uma discussão séria neste domínio.
Não quer dizer que não haja discussão, apesar de termos uma única candidatura que já está, aliás, empossada à nova direção. Mas é muito curioso que, sendo tão grave, ninguém se tenha candidatado. Preocupa-nos muito a questão dos estabelecimentos prisionais. O Sr. Bastonário Guilherme Figueiredo, ainda há não muitos meses, acompanhou uma visita de colegas espanhóis que cá estiveram a ver a situação dos presos espanhóis aqui nos diversos estabelecimentos prisionais, e todos pudemos perceber mais uma vez o que já todos sabíamos, a situação em que vivem os estabelecimentos prisionais, de grande carência de meios, de funcionários, de guardas, a que se misturam depois as intervenções dos sindicatos, que fazem greves, gerando situações absolutamente preocupantes. Por exemplo, quando há greves dos guardas prisionais, ninguém entra nem sai das prisões. Os advogados não têm acesso aos seus constituintes. Os presos não vão aos julgamentos. Os presos não vão aos hospitais. Isto é muito preocupante. Não nos cabe a nós resolver o problema neste ano, mas cabe-nos a nós chamar a atenção para isto, porque isto é muito sério. E acontece que, quando os guardas prisionais fazem greve, os diretores dos estabelecimentos prisionais estão reféns no interior dos estabelecimentos. Entram e saem. De resto, lá dentro não se movimentam. Pudemos constatar isso numa visita na altura das greves que houve aqui em Custóias. Preocupa-nos muito a questão dos arguidos inimputáveis, que, pela sua condição, deveriam estar em hospitais psiquiátricos para terem um acompanhamento próprio. Não. Estão despejados, que é disso que se trata, estão despejados nas prisões, sem nenhuma perspectiva de tratamento, sujeitos às piores circunstâncias, porque nem sequer muitos deles têm condições para se defender fisicamente sequer. E, portanto, é algo que deve motivar e vai motivar seguramente a Ordem dos Advogados nesta preocupação, porque estamos a falar de pessoas que não têm quem os defenda. Preocupa-nos muito, já estou quase a terminar, Sr. Bastonário, Srs. Magistrados, caros colegas, preocupa-nos muito a questão do juiz de instrução criminal. O juiz de instrução criminal, e não é um mero jogo de palavras, é o juiz das liberdades. E o juiz das liberdades não é nunca, não pode ser, alguém que apoia, não faz obstáculos à investigação. Não, pelo contrário, isso é da natureza do juiz de instrução criminal. E, portanto, quando nós vemos alguns sinais em sentido contrário, devemos insurgir-nos. E neste contexto preocupa-nos muito, já que foi referido, mas volto a falar, das buscas em escritórios de advogados. Muitas vezes instrumentalizando os advogados, constituindo os arguidos para legitimar buscas, outras vezes, já aqui aconteceu no Porto em julho passado, chegando-se ao desplante, porque é disso que se trata, de fazer buscas em escritório de advogado, que nem sequer era senão advogado. Não é suspeito, não foi constituído arguido naturalmente, e fizeram uma busca, levaram tudo. Foi preciso o Sr. Presidente da Relação do Porto dizer à Sra. Juíza de Instrução que presidiu aquela diligência, que é uma vergonha para a justiça portuguesa, dizer que tudo aquilo tinha sido violador da lei e mandou devolver tudo ao colega que foi atingido. E ao ser atingido esse colega, foram atingidos todos os advogados portugueses. Quanto ao Ministério Público, preocupa-nos, entre outras coisas, preocupa-nos esta discussão que se vai agora ouvindo de uma dúvida existencial do Ministério Público sobre se os procuradores em julgamento podem ou não pedir a absolvição, quando entenderem que a matéria revelada no processo assim justifica. Preocupa-nos esta dúvida. Bem sabemos que é uma estrutura hierarquizada, mas então defina-se o que é que significa isso e as diretivas que sejam claras para todos. Não pode haver aqui depois variações de tribunal para tribunal, de magistrado para magistrado, e é um assunto da maior delicadeza. Preocupa-nos a justiça administrativa e fiscal. Muito,
muito. Investiu-se muito na outra área, mas agora é preciso tratar dessa parte. Está aqui a senhora juíza presidente dos Tribunais Administrativos e Fiscais da Zona Norte. O investimento feito e o empenho dos magistrados, por muito que seja e não é bastante para recuperar uma situação absolutamente calamitosa em que se encontra a Justiça Administrativa e Fiscal deste país, com graves danos para o comércio jurídico e para o comércio em geral. Acho que a Ordem, e confio que assim fará, a Ordem deve ter, a Ordem e os profissionais de foro, porque depois vem tudo parar aqui a este ponto. Devemos ter uma vigilância atenta e crítica sobre as intervenções legislativas de cariz fraturante, radical e extremista. Nós estamos a assistir, nos mais variados ramos do direito, do arrendamento ao laboral, a soluções impostas por partidos políticos de pequeníssima representação parlamentar que, todavia, têm refém o partido que governa e, a troco de, por exemplo, aprovar o orçamento, impõem soluções radicais, extremistas e fraturantes. E tenho dúvidas de que possamos continuar a conviver com isso, com estragos fortíssimos. Por exemplo, em arrendamento, quem sou eu para falar perante o bastonário aos advogados em matéria de arrendamento? Que soluções gravíssimas para o equilíbrio das relações jurídicas. É inaceitável. Ninguém sabe neste momento, salvo o Sr. Bastonário e pouco mais 2 ou 3, ninguém sabe qual é o regime aplicável a todas as questões jurídicas que se levantam. É muito grave que assim seja, com uma questão que atravessa o tecido social português. Preocupa-nos, em matéria de deontologia profissional e jurisdição disciplinar, a questão dos atrasos, já aqui foi mencionado, mas temos que dizer, somos advogados, mas temos que ser nós os primeiros a resolver este problema. Não é possível que os processos disciplinares demorem o tempo que demoram, mantendo sujeitos a um processo disciplinar advogados por razões absolutamente injustificadas, por um lado, e por outro lado, mantendo como advogados alguns indivíduos que deviam ser afastados da profissão e que não honram, pelo contrário, a profissão. E é preciso que os processos disciplinares sejam céleres, rápidos. Nós não podemos, enquanto advogados, pedir que os tribunais sejam céleres e rápidos, se não, dentro da nossa casa, não o fazemos. E temos de ter a máxima cautela, porque aquilo que o Estado outorga à Ordem dos Advogados para, em matéria de autorregulação, a qualquer momento, se nós não cuidarmos disto, a qualquer momento pode ser questionado. Basta ver como começou a discutir-se há não muito tempo a propósito da Ordem dos Médicos, com aquelas situações lamentáveis que vieram ao público. A situação é diferente, mas não é tanto. E, portanto, nós devemos ser especialmente zelosos. E a esta matéria ainda gostava, e temos como bastonário alguém que acaba de exercer funções, se há funções no Conselho Superior, e está perfeitamente habilitado a perceber todas estas nossas preocupações, é da maior, e eu disse isto há 3 anos, é preciso tratar de assegurar formalmente a independência financeira dos Conselhos de Deontologia e do Conselho Superior. São órgãos que não podem estar dependentes dos humores dos órgãos executivos. Aqui no Porto nunca houve problemas e seguramente também não houve nos outros lugares, todavia não podemos estar sujeitos a isso, tem que ser regras absolutamente claras, iguais para todos. Espero, Sr. Bastonário, que pela especial sensibilidade que tem neste domínio, não passe outro mandato sem isto ser resolvido. Finalmente, já é a altura de finalmente, uma nota sobre o futuro no que diz respeito àquilo que contendo com as relações do Conselho Regional do Porto, com os demais órgãos da Ordem e com o bastonário do Conselho Geral. Senhor bastonário, senhores membros do Conselho Geral aqui presentes e colegas titulares de outros órgãos da Ordem dos Advogados, em especial, em particular, dos Conselhos Regionais. O Conselho Regional do Porto afirma aqui solenemente a garantia de absoluto respeito e solidariedade institucional para com o bastonário e com o Conselho Geral e os demais órgãos da Ordem. Isto implica
para nós, Conselho Regional do Porto, total rigor, mas impõe para nós também o exigir igual tratamento de todos os órgãos perante o Porto. É assim que tem de ser. Somos nós assim perante as outras entidades, dentro de portas, assim há de ser. Garantimos esse respeito, mas exigimos esse respeito. Garantimos, Sr. Bastonário, que os meios do Conselho Regional do Porto não serão instrumentalizados para fins estranhos às suas atribuições estatutárias. Garantimos, Sr. Bastonário, a observância rigorosa das regras vigentes, nomeadamente na delicada matéria do estágio, sem atos de rebeldia pueris. Sr. Bastonário, não serão utilizados expedientes judiciais contra a própria Ordem dos Advogados por motivos fúteis ou meramente instrumentais de outros propósitos. Sr. Bastonário, não haverá divulgação de documentos reservados, seja a que título for. Sr. Bastonário, não serão utilizados os meios de comunicação social, nomeadamente em colunas de jornais, para atingir o bastonário ou outros órgãos da Ordem dos Advogados. Sr. Bastonário, não serão promovidas, apoiadas ou patrocinadas iniciativas do tipo de vigílias, manifestações ou marchas com advogados togados para afrontar os poderes públicos ou para afrontar os órgãos da Ordem dos Advogados. E é impensável no Conselho Regional do Porto associar-se a uma marcha que culmine com apupos ao bastonário em frente a São Domingos. Jamais isso acontecerá com o Conselho Regional do Porto. Sr. Bastonário, é uma garantia que aqui é feita publicamente perante todos. E queria terminar, Sr. Bastonário, Srs. Magistrados, caros colegas, falando da ordem do dia. Luanda Leaks e Futebol Leaks. É algo, o que está a acontecer nos últimos dias, é algo que nos deve fazer pensar muito seriamente. Estamos a verificar, por intervenções públicas de algumas figuras que têm assento em alguns órgãos de comunicação social, a defesa de que os fins justificam os meios. As garantias fundamentais não podem ser postas em causa a pretexto disto ou daquilo. Investigue-se o que tem de se investigar com os meios próprios, mas a defesa da violação da lei, da intromissão aos mais diversos níveis nas comunicações ou informações, ou seja o que for, de entidades terceiras, não pode ser aplaudida em público. E temos visto isto a acontecer. E ninguém diz nada contra, porque a turba não quer que se diga nada contra. A turba alimenta isso. E é preciso que a Ordem dos Advogados, é preciso que os juízes, e é preciso que o Ministério Público, unidos neste propósito comum de defesa do Estado de Direito, falem. Nós estamos a verificar que há quem questione porque é que estão sujeitos à prisão preventiva e sujeitos a julgamento indivíduos que violaram manifestamente a lei. É preciso não cedermos neste domínio. É mais simples, terá mais aplausos e ir por aí. Mas não é esse o caminho. Não é esse o caminho, Sr. Bastonário, e estou seguro de que a Ordem dos Advogados estará na primeira fila a defender os direitos fundamentais dos cidadãos. E preocupa-me muito que se fale de boca cheia envolvendo advogados como sendo autores materiais de alguns desses atos. É muito preocupante. É muito preocupante. Se for assim, que sejam perseguidos, porque não são dignos de serem advogados. Mas até lá, cabe à ordem, e estamos a falar da ordem, cabe à ordem defender o Estado de Direito. E, portanto, Sr. Bastonário, termino dizendo que, para o Conselho Regional do Porto, foi um gosto, e é um gosto, receber Vossa Excelência aqui na nossa casa, pela primeira vez, entrou aqui num ato tão importante como este, de, mais de 25 anos depois, voltarmos ao sítio onde, não foi a Ordem, nasceu em 26, mas onde, em 62, a Ordem passou a estar instalada neste belíssimo espaço
e é com muita satisfação, Sr. Bastonário, que o recebemos neste local, que é um local que é nosso, que é seu e é de todos. Muito obrigado.